Olá! Aula de Educação Física, um momento que mexe não só com o corpo, momento também para a construção de práticas e conceitos importantes para a formação do aluno. Mais do que recreação, mais que ensinar fundamentos de modalidades esportivas. O trabalho com a educação física na escola tem o objetivo de promover a reflexão sobre assuntos do cotidiano que vão muito além da quadra poliesportiva. É isso mesmo, política e cultura também podem ser temas das aulas de educação física. Mas o que professores e alunos pensam sobre essa disciplina que desde o século XIX está presente nas escolas brasileiras? Esse é um dos temas que vamos discutir durante esta semana na série Educação Física Escolar. No programa de hoje vamos falar sobre os dilemas do cotidiano dos profissionais da área. Então, veja o que a nossa equipe preparou para este programa. O papel da educação física na escola e na vida. Das antigas aulas de ginástica à educação esportiva, dos movimentos de saúde a uma concepção cidadã. As mudanças na educação física são temas da linha do tempo. Os desafios para o profissional de educação física hoje, a realidade nas escolas e as propostas para a área. Vencendo obstáculos. No Rio de Janeiro, vamos conferir o trabalho da Escola Municipal Silveira Sampaio na modalidade do atletismo. E a entrevista de hoje é com o professor do Centro de Educação Física da Universidade do Espírito Santo, Walter Brast. E a educação física era entendida muito mais como uma atividade, ou seja, que não teria um conhecimento a ser transmitido. Então, um dos dilemas é esse, é como pensar a educação física como uma área que tem um conhecimento a ser transmitido. Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola. o canal da educação. Polichinelo, flexões, competições de vôlei, futebol, handebol. Práticas e lembranças que fazem parte do imaginário de muita gente quando o assunto é educação física escolar. Não é, Bárbara? É verdade, Murilo. Eu mesma participei de várias delas. E era um momento de muita agitação na turma. Uns gostavam e outros nem tanto. Mas, como todas as outras áreas que integram o currículo, a educação física está presente na escola com objetivos bem específicos, que estão, inclusive, definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para saber mais sobre o porquê das aulas de educação física na escola, o Salto para o Futuro preparou a reportagem que você acompanha agora. Para muitos alunos, a educação física é uma das aulas preferidas da escola. Eu gosto. Porque é uma das aulas que a gente fica à vontade, a gente brinca. É nela que a gente se diverte mais, ajuda a gente a movimentar o nosso corpo. Porque é bom, divertido. Gosto muito porque a gente se movimenta e a gente às vezes joga futebol. E foi pensando na percepção dos alunos sobre as aulas de educação física que o professor Fábio Brandolin fez do tema uma pesquisa. Ele criou o Índice de Satisfação em Educação Física, o ISEF. Por meio de um questionário, traçou um perfil de satisfação. A pesquisa foi feita com alunos do ensino médio de escolas estaduais presentes no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então nós podemos ver através desse ISEF que 78,2% dos alunos da nossa amostra estão satisfeitos com as aulas de educação física. É um número bem alto, apenas 21,8% dos alunos não estão satisfeitos com as aulas, né? Então nós vemos que é um índice altíssimo de alunos que estão satisfeitos com as aulas de educação física no ensino médio. E segundo Fábio, são muitos os motivos que influenciam o aluno a gostar das aulas de educação física. O aluno ser do sexo masculino, ele possui 3 vezes mais chances de estar satisfeito com as aulas de educação física do que um aluno do sexo feminino. Outro fator também que influencia na satisfação dos alunos é o fato da habilidade nos esportes. Um aluno com alta habilidade nos esportes, um aluno habilidoso, ele possui 7 vezes mais chances de estar satisfeito com as aulas de educação física do que um aluno com menos habilidade. Mas a proposta da disciplina Educação Física é incluir todos os alunos, independente das habilidades esportivas e corporais. Para o professor Fábio Brandolin, enriquecer a formação do aluno é um dos pontos mais importantes das aulas de Educação Física. Você, numa aula de educação física, você não tem que ficar preocupado só em movimentar aquele aluno. Você tem que estar sempre passando conhecimentos que sejam úteis na formação dele, que ele possa levar para a vida dele. Juliana Veloso conhece os impactos positivos da educação física na vida de um estudante. E não é só porque ela se tornou campeã sul-americana de salto ornamental.
Eu acho que a educação física não é importante só para a pessoa ser um atleta e se tornar um campeão. Acho que a educação física na escola, ela ensina, acima de tudo, o nome já diz, é educação física. Você está sendo educado, você aprende a ter respeito pelo outro, você aprende a ter um compromisso, uma seriedade, um envolvimento que você não precisa ser atleta para usufruir dos bens que a educação física traz. Ela já foi associada à prática da ginástica. Também foi aplicada em escolas como sinônimo de recreação. Durante o período da ditadura militar no Brasil, a ênfase estava no rendimento esportivo. Ao longo do tempo, foram muitas as visões sobre a atividade física no espaço escolar. História que a gente vai conhecer melhor na linha do tempo. No século XIX, a educação física se tornou uma disciplina escolar. A Europa foi o primeiro continente a perceber a importância dessa área. Os países que primeiro se vincularam, estimularam essa prática na Europa foram a França, né, com o movimento ginástico, e a Inglaterra com o movimento esportivo. No decorrer do século XX, outros países também deram grande estímulo a essa prática escolar. No caso, nos Estados Unidos da América, com a criação de espaços, por exemplo, as ACMs, as Associações Cristãs de Moços, que também tinham vínculo com uma proposta pedagógica, ajudaram a difundir bem essa prática, né? Inicialmente ela se chama ginástica, né? Ela em alguns momentos se chama exercícios físicos, exercícios militares, e ela sofre múltiplas influências. Uma delas é dos chamados métodos ginásticos europeus, o método alemão, o método francês, o método sueco, o esporte inglês. No Brasil, a história dessa disciplina começa no período do Império, por meio de uma legislação que institucionalizava a prática da educação física. Um célebre brasileiro ajudou nessa missão, Rui Barbosa, que já naquela época chamava a atenção para os benefícios das atividades corporais. Na minha visão, a educação física tem uma entrada na escola através de um projeto que é organizado legalmente. Pela legislação, ele começa a ser introduzido nas escolas. Haja visto o famoso parecer de Rui Barbosa, por exemplo, os pareceres de 1882, sobre o ensino, né? Então, nesses pareceres, ele coloca a educação física como um instrumento relevante para a escola. Os pareceres do Rui Barbosa têm o grande mérito de compilar um conjunto de iniciativas, até pela erudição do Rui, um conjunto de iniciativas de diferentes países do mundo sobre a ginástica, sobre a educação do corpo, sobre a educação física. Uma das primeiras instituições brasileiras a colocar essa disciplina no currículo foi o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Isso nasce de uma influência estrutural. Qual que é a influência estrutural? A necessidade de modernidade, a necessidade de estruturação de um colégio nos trópicos que seguisse um modelo europeu. Para se tornar um colégio diferenciado, que seguisse um padrão de uma educação europeia, esse colégio ele necessitaria de investimentos, por exemplo, em novas áreas, em novas disciplinas como as belas artes. E aí você poderia incluir o desenho e também a ginástica. Mas não foram só os europeus que influenciaram o modelo de educação física escolar em nosso país. Os militares e os integrantes do movimento higienista, que se preocupavam com a saúde de toda a população, também tiveram um papel decisivo nessa história. As duas instâncias argumentavam favoravelmente em relação à educação física na escola. O movimento higienista dizendo que o povo brasileiro era um povo doente e que uma das estratégias necessárias para que o povo brasileiro se desenvolvesse seria a questão da democratização da educação física nas escolas. Na década de 60, a educação física brasileira passa por um processo de esportivização.
né? O esporte passa a ganhar espaço nas aulas de educação física. Mais uma vez, isso é resultado de dois processos. Um processo mais amplo e também de iniciativas particulares, iniciativas de algumas personagens históricas. Então, por exemplo, em relação ao crescimento do movimento olímpico internacional, o crescimento do esporte nas demandas sociais no mundo acaba influenciando também o contexto brasileiro. Na década de 70, já a presença da educação física muito forte, ligada às práticas esportivas, e a associação do esporte como promotor de saúde levou também essa discussão, essa vinculação da educação física como promotora de saúde. Hoje, a educação física tem lugar garantido no currículo de grande parte das escolas do Brasil. Os desafios ainda existem. O maior deles, talvez, seja o reconhecimento de que essa é uma disciplina que pode trazer inúmeros benefícios à formação do aluno. Benefícios que vão muito além da prática esportiva. O esporte, a dança, os jogos populares, a ginástica, as lutas, são elementos culturais construídos pela cultura humana, pelas sociedades humanas e que têm um papel importante no desenvolvimento do ser humano como um ser relacional, né? Como um ser que vive entre outros seres. Uma educação que vai além do trabalho corporal. Assim, podemos definir a educação física hoje. E o professor tem um papel fundamental nessa nova concepção. Na reportagem a seguir, saiba o que alguns desses profissionais fazem para superar os desafios do dia a dia. É por meio do corpo que muitos professores de educação física têm trabalhado questões importantes para a formação dos alunos, não só a saúde. A educação física, ela trabalha com o aluno com um enfoque diferente do que os outros professores trabalham em sala de aula. Então, se a gente pensar no aluno como um ser completo e integral, a gente na educação física tem a oportunidade de trabalhar aspectos que normalmente não se faz na sala de aula. Então, a gente trabalha as relações, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a linguagem corporal, as expressões. O que a gente procura estimular? Primeiro, é um conhecimento desse próprio corpo, né? O aluno se conhecer enquanto corpo. Depois ele perceber quais são as possibilidades que ele tem de produzir movimento, de produzir cultura, de interagir com o meio, de interagir com o outro através do movimento. Então, quando nós escolhemos um esporte, um conteúdo da educação física, que pode ser o esporte, ele é meio, ele não é fim. No início do ano, um dos trabalhos dos professores de educação física é fazer uma avaliação para conhecer o perfil da turma. Sempre eu utilizo uma avaliação diagnóstica, até através de uma conversa informal ou através de, dependendo da idade, desenhos, redações ou até de brincadeiras mesmo, porque se for criança, a brincadeira você consegue extrair tudo dela. A gente tem sempre uma reunião, né, no início do ano, onde a gente avalia o que foi trabalhado no ano passado, no ano anterior e planeja para esse ano. A partir dos espaços que a gente tem, dos materiais que a gente tem, né, e até mesmo dos nossos domínios. Por exemplo, a partir desse ano a gente incluiu o xadrez como componente curricular para algumas turmas. Por quê? Porque nós tivemos a sorte de fazer uma capacitação em xadrez e alguns professores, ao sentir-se à vontade para aplicar o xadrez, nós começamos a desenvolver o xadrez. Depois dessa avaliação inicial, é hora de decidir o que vai ser trabalhado durante as aulas. E as possibilidades são muitas: esportes, jogos, lutas, brincadeiras e até mesmo a dança. Do primeiro ao terceiro ano o trabalho é mais individualizado mesmo. Eles trabalham duplas, a partir daí eles começam a entender que o outro faz parte da vida deles. E eles começam a trabalhar mais em conjunto, usando todos os implementos da educação física. Então eles trabalham com bola, eles trabalham com corda, eles trabalham com elástico, a gente risca muito o chão, eles têm um esquema corporal desenvolvido. Isso tudo com as possibilidades que a escola me dá. A gente ensina movimento. Então, eles estão ligados diretamente às expressões, aos sentimentos e também aos jogos, aos desportos, a tudo que a gente está relacionado ao corpo e ao movimento.
No dia a dia, esses profissionais também encontram alguns desafios. O primeiro grande desafio é não ter espaço físico para dar aula. Talvez o segundo grande desafio é o não reconhecimento da educação física como uma atividade capaz de fazer crescer a criança para o mundo. Parece que é só uma atividade física, mas na atividade física, onde todos estão juntos, eles têm, a partir da capacidade de interação de um com o outro, crescer para a vida, crescer respeitando, crescer fazendo junto. E como os professores de educação física têm vencido esses desafios? A gente tenta buscar soluções no nosso aperfeiçoamento profissional, em aprimoramento de alguns domínios que a gente nem desenvolveu na nossa graduação, né? E, ao mesmo tempo, lidar com a estratégia que a gente busca com outros colegas. Então, o trabalho de equipe é muito importante nessa hora de buscar soluções para esse tipo de dificuldade. E a outra ferramenta que a gente tem e que funciona muito bem são os projetos de esportes, né? Esses alunos acabam querendo inserir-se nos nossos projetos, que são extra educação física curricular, e por conta disso eles acabam virando referência, e a disciplina é um dos quesitos básicos para participar desse processo. No próximo bloco, é hora de conferir algumas experiências no cotidiano da educação física escolar. A gente volta já. No bloco anterior, a gente viu como a educação física vem se transformando ao longo do tempo. Hoje, um dos objetivos é a formação crítica do aluno sobre o próprio corpo. É a chamada cultura corporal do movimento. E quem explica esse assunto para a gente é Soraya Darido, professora do campus de Rio Claro da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É hora do contexto. Quais as abordagens presentes nas escolas? A gente tem visto muita gente na abordagem crítico-superadora, então a gente até chama não só crítico-superadora, mas críticas, né? São as abordagens críticas, que também há na educação. A gente tem um grupo que defende um pouco mais essa perspectiva desenvolvimentista, que é a ideia de entender o ser humano na perspectiva do desenvolvimento. Há um grupo que defende a saúde e um outro grupo, estou falando só as principais, né? Porque a gente não daria conta de falar em todas, mas um outro grupo que fala não. A ideia do jogo, do lúdico, da construção do conhecimento, muito baseada em Piaget, vai defender uma perspectiva construtivista. Qual é o retrato da educação física nas escolas? Se eu pudesse sair tirando fotografia das escolas brasileiras, o que a gente encontraria, né? Então, um grupo ainda muito ligado à tradição, ao conhecimento do esporte, à prática pela prática. Então, dá aula de basquete, vôlei, futebol e handebol. Então, esse é um modelo que ainda está presente, né? Mas tem um outro grupo de professores e diretores, principalmente de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que usam a educação física como prêmio ou castigo. Então, é assim, fez a tarefa de casa, então vai ter aula de educação física. Não fez? Castigo, não vai ter aula de educação física. Ah, vocês não estão se comportando? Ah, tá bom, então vai ficar na sala. Isso é péssimo, né? Porque descaracteriza a importância da área, né? Que não é para você ficar mais comportado e nem para você fazer a lição de matemática. Um outro que a gente vê que não é bacana também, que não é interessante, que a gente vem condenando, que é o rola-bola. O que é o rola-bola? Pra você ter uma ideia. Aquela aula que os alunos fazem o que querem. Então, os meninos, em geral, cobram uma bola de futebol. As meninas, depende do lugar do Brasil, ou queimada ou queimado, depende de quem está me ouvindo. E também, algumas vezes, não fazem nada, especialmente as meninas. E não há uma intervenção ativa do professor, né? Mas lembrando que isso não é só na aula de educação física, mas esse é um modelo, né, rola-bola, que está presente. Mas existe também uma esperança, existem bons professores, a gente tem assistido boas aulas, a gente está chamando de forma geral de movimentos renovadores. O que são os movimentos renovadores?
O que a gente poderia dizer para você que é uma boa aula de educação física? É uma aula que o professor senta com os alunos para explicar sobre o que eles estão fazendo. Não é só fazer por fazer, mas você sabe por que você está fazendo aquilo. Você discute, por exemplo, por que vai acontecer a Copa do Mundo no Brasil, que significados, o que a gente tem para fazer. Mas não só isso. Que escape um pouco também da ideia de que a educação física é só esportes e só alguns esportes. Então, oferece aulas de atividades físicas de aventura, como eu te falei do exemplo do surf, que trabalha com skate nas aulas, que trabalha com dança, com ginástica, com capoeira, que amplie as possibilidades de conhecimento para o aluno, porque isso é importante, né? Porque se eu só conhecer esportes com bola, pode ser que eu não goste nenhum, né? Então, eu preciso apresentar, até porque a cultura é muito rica dessas produções. Então, o que é uma boa aula, né? Esses movimentos renovadores, a gente vai encontrar tanto um conteúdo conceitual, como uma reflexão sobre atitudes e também um aprender a fazer. Vamos voltar no tempo? Em 1982, sob o comando do professor Paulo Servo, algumas modalidades do atletismo passaram a ser praticadas na Escola Municipal Silveira Sampaio, no Rio de Janeiro. Os anos se passaram e com eles vieram os resultados. A escola se tornou referência no esporte. Hoje, outras atividades estão incorporadas ao projeto político-pedagógico. A articulação das práticas esportivas com o currículo regular é um dos destaques dessa escola, que fica no bairro de Curicica, zona oeste da cidade. A Escola Silveira Sampaio é uma escola bem antiga aqui na comunidade. Ela tem 40 anos já, feitos ano passado, né? Estamos no 41º ano. É uma escola de uma comunidade carente, mas que tem muitos recursos também. O esporte sempre foi um veículo, né, de fixação desse aluno na escola. Então, enquanto algumas escolas têm problema de trazer o aluno para cá, às vezes a gente tem problema de ter esse aluno durante muito tempo nessa escola. A gente tem o atletismo agora na grade curricular, mas não seria a disciplina obrigatória, seria o vôlei, o futsal, essas outras disciplinas, mas o atletismo também está sendo trabalhado e tem o atletismo que é feito à parte, paralelo, né, sob a responsabilidade de outros professores também, e que usam o espaço da escola, né? Os nossos alunos fazem parte, e esse atletismo tem levado vários alunos ao sucesso, ao estrelato, né? Que vai além dos muros da escola, né? Uma das ex-alunas que ajudou a fazer com que a escola ganhasse visibilidade foi Bárbara Leôncio, a primeira atleta sul-americana a ser campeã mundial de atletismo. Bárbara, eu queria que você me contasse um pouco a sua história na escola. Eu conheci o atletismo através de Silveira Sampaio, né? Uma amiga minha me trouxe um dia, uma quinta-feira, eu tinha 9 anos de idade, eu vim na curiosidade. Meu primeiro treino foi aqui na quadra da escola, que existe hoje ainda aqui, mas foi reformada. Foi onde eu comecei minha carreira. Eu estudei aqui no Silveira Sampaio de 5ª a 8ª série. Todos os professores que eu tive aula sempre me incentivaram até hoje. Eles falam para mim não deixar de vir aqui, sempre estar visitando. Sempre me deram muita força mesmo para mim não parar e continuar. Esse aqui é o Daniel Duarte, que também é ex-aluno e, assim como a Bárbara, hoje ele é velocista. Daniel, como eram as aulas de educação física? Você gostava dessas aulas? Eu gostava. Antigamente eu gostava mais de fazer futebol. Eu não levava o atletismo a sério. O professor foi lá na escola, fez uma seletiva e chamou os atletas para fazer atletismo. Só que no começo eu fazia por fazer, entendeu? Eu gostava mais de futebol, ia uma vez ou outra. Só que com o passar do tempo eu comecei a competir, comecei a gostar e hoje estou aí até hoje. A gente procura oferecer sempre momentos adicionais à prática da atividade física através desse projeto. E o atletismo foi o pioneiro. Por quê?
Era o mais barato, era o que não necessitava de materiais específicos. Nós tínhamos o espaço físico no entorno da escola. Eu sou atleta do Silveira Sampaio, eu faço atletismo, participo de competições, tem vale medalha e tudo mais. Teve até uma competição agora que valia viagem, eu ganhei a competição, eu vou virar para João Pessoa mês que vem agora e talvez eu vá para o Mundial, então são várias possibilidades. Eu já participei de competições no estádio Sérgio Barros e na Vila Olímpica da Mangueira. A partir do sucesso do atletismo, a gente começou a propor à Secretaria de Educação que fossem implantados outros projetos aqui dentro. Então hoje nós temos o tênis de mesa, temos o xadrez, o basquete, o futsal, o handebol e o voleibol. Todos eles são oferecidos para alunos da escola e para a comunidade. Quando eu estudava aqui, eu comecei a fazer parte do núcleo de arte, fazendo teatro. E logo em seguida iniciei aqui fazendo a aula de dança para aprimorar mais conhecimento da arte e tudo mais. Inclusive complementando o teatro, que a gente também utiliza muito o corpo. E já faz bastante tempo, inclusive, que eu faço as aulas de dança aqui. Se tem uma coisa que eles gostam de fazer e muito, é a educação física. E por ser uma coisa que eles gostam de fazer e muito, e essa escola trabalha muito bem com o seu grupo de educação física, a gente pode contar com a educação física e com os professores que nela trabalham para nos auxiliar quando é necessário, até mesmo na questão disciplinar com outras, na relação com outras turmas, na relação com outras disciplinas. Muitas vezes o professor de educação física, ele colabora com a gente dando uma outra visão do aluno. Uma visão de grupo que eles têm, uma visão de liderança que eles possam vir a ter aqui embaixo. E lá em cima a gente nem sempre percebe. Sempre que possível, até por conta da boa interlocução com os outros professores, a gente sempre atrela ou algum projeto do outro professor e insere na educação física ou vice-versa. Eu acho que esse diálogo, ele não é só importante, ele é essencial para nós, professores, podermos trabalhar de maneira mais integrada, mais completa e para o aluno também, para o aluno ter um desempenho melhor e ter um desenvolvimento amplo de todas as potencialidades. E já que o atletismo se destaca entre as atividades de educação física da Escola Municipal Silveira Sampaio, nós registramos uma das aulas do professor Jorge Pereira. Os alunos do 6º ano do ensino fundamental participaram de uma discussão sobre a relação entre saúde e prática esportiva. E na quadra de esportes da escola, a garotada aprendeu mais sobre essa modalidade que está presente em diversas competições, entre elas os Jogos Olímpicos. Vamos lá, gente. O que a gente tem trabalhado na aula? Isso faz parte de qual esporte? Atletismo! Por que a gente deve fazer atividade física normalmente? Para quebrar caloria. No início do ano, aqui na escola, a gente tem um plano de curso, onde a gente define bimestralmente quais são as unidades que cada turma vai trabalhar. Essa turma de 6º ano, eles estão na unidade de atletismo. A gente trabalha com temas transversais. O tema transversal que a gente utilizou foi saúde, qualidade de vida e saúde. Quando eu fico obeso, quais são as doenças que são ligadas à obesidade? Hipertensão. Aqui, o que eu posso ter? Aqui. Aqui. Derrame. Meu coração está fazendo muita força. O que vai acontecer com a minha pressão? Pressão alta. Então eu comecei fazendo uma associação entre doenças e prática regular de atividade física com eles, já há umas 4 ou 5 aulas atrás. Agora a gente está começando a trabalhar um pouquinho mais o movimento técnico. Qual seria a melhor maneira que você tem para correr? Como é que você conjuga isso na sua respiração? E aí a gente faz associação com ciências, onde a gente pega a pulsação, né, e faz um paralelo com a queima de calorias. Quando eu vou começar a fazer atividade física, meu coração está pulsando muito rápido ou mais devagar? Mais devagar. Tá bom. Por onde que eu posso achar a pulsação do meu coração? Pelo pulso, nas coisas, Então tá bom.
Depois, eu fui trabalhar com eles os educativos, que são movimentos básicos que você vai utilizar na corrida. Então, quando a gente trabalhou os movimentos de joelho alto, calcanhar batendo no glúteo, perna estendida, ponta do pé, como é que tem que ser o braço, coloca a mão no bolso, que é muito comum eles não conseguirem associar que o braço vai para frente e para trás. Tem gente que ao invés de botar a mão no bolso, tá cortando cana, tá fazendo assim, ó. Não é para cortar cana, não, é para botar a mão no bolso. Entenderam ou não? Larga de ser pão duro, bota a mão no bolso. Quando eu trabalhei resistência com eles, eu fiz um paralelo que é o seguinte: hora você pode correr, se você não está aguentando, e se esse ritmo é muito forte, caminha. Né? E aí é quando eu trabalhei com eles a questão da marcha atlética e fiz a diferença entre marcha atlética e corrida. E aí a gente faz a brincadeira do andar do gingado, do andar do malandro. Então, para que eu possa marchar, o que eu tenho que fazer? Entrar com calcanhar ou ponta? Calcanhar, calcanhar. É para estar duro com o quadril? Não. O ombro é para ficar assim? Não. Então, ó. Malandro, 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 malandro rápido. Malandro rápido, malandro rápido. Tá bom? Vamos lá? Prepara. Vai. Malandro, 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 malandro. Não pode correr, não pode correr. E, por fim, nós trabalhamos a questão da saída de bloco, que agora eu já estou entrando um pouquinho mais numa coisa específica. Então, não tem o bloco. A gente já tinha trabalhado assim. Como é que é, para que serve o bloco? Ah, é para dar impulso, para correr mais rápido. Então não tem o bloco. Então vamos utilizar o colega. Ao mesmo tempo que eles trabalham uma questão técnica, eles estão trabalhando com o próprio auxílio do colega. A gente desenvolve esse sentido do grupo num esporte que é individual. Quem era bloco vira corredor, quem era corredor vira bloco. Prontos! O que pode falar? Ah, as suas marcas, e agora? Pronto, corre, quando é que queima? Né? Então eles já estão mais ou menos sabendo isso. E aí ao final a gente volta a aferir a pulsação, que é para eles terem essa noção de como é que se queima a caloria durante a prática de atividade física. O que a gente trabalha com os alunos é que o atletismo é uma coisa que você pode trabalhar, na sua fase inicial, você pode trabalhar em qualquer lugar, qualquer espaço. Então a gente utiliza muita quadra aqui. Nós temos uma área em frente à escola que integra, né, que cria a questão da escola-comunidade, que a gente pode utilizar, que é uma ciclovia aqui em frente, né, e tem até um outro espaço aqui atrás que é relativamente mais adaptado para a prática, é uma reta com uma borracha, né, mas que, conforme vocês viram, na nossa aula curricular, a gente utiliza mesmo aqui, que é para dar essa sensação para o aluno que a prática regular do atletismo, ela, nos seus passos iniciais, ela pode acontecer em qualquer lugar. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre os desafios da educação física hoje. Que tal aproveitar o intervalo para navegar pela página do Salto para o Futuro e conferir os textos da série desta semana, Educação Física Escolar. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. Aproveite também para votar na enquete desta série e ainda publicar e trocar ideias com outros educadores no fórum. Não perca, depois do intervalo, a entrevista com o professor Walter Brast, da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente volta já. A educação física, quanto componente curricular, ela, diria, depois de mais de um século de existência, de pertencimento ao currículo escolar, ela, por incrível que pareça, ainda apresenta dificuldades com a sua legitimidade na escola, né? Então, apesar do aparato legal Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Salto para o Futuro. E esse é o primeiro programa da série Educação Física Escolar. Hoje o bate-papo é com o professor Walter Brast, que tem diversos livros e artigos publicados sobre o ensino de educação física nas escolas. Entre essas publicações está a Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física. É com você, Lara Carvalho.
Walter Bracht é professor de Educação Física, já foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e atualmente trabalha no Centro de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente vai conversar com ele sobre os principais dilemas enfrentados pelos profissionais da área. Olá, Walter. Em seu texto, Uma Sociologia Crítica do Esporte, você afirma que o esporte é um dos fenômenos mais expressivos do século XX. Como as práticas esportivas têm sido incorporadas ao trabalho com a educação física nas escolas? Então, talvez pudéssemos responder essa questão a partir da seguinte colocação. Nós podemos ver um esporte na escola, mas podemos também ver o esporte da escola. Isso significa o seguinte: nós podemos transplantar um fenômeno do âmbito da cultura para dentro da escola, fazendo a escola se adaptar a esse fenômeno, e podemos pensar também o inverso, ou seja, esse fenômeno sendo apropriado pela escola para cumprir as funções próprias da instituição escolar. Infelizmente, pelo menos no Brasil, o histórico da incorporação do esporte na escola, ele segue o primeiro modelo, ou seja, o esporte que se faz na escola. Né? Isso tem uma série de problemas, traz uma série de problemas. Por exemplo, a submissão da escola aos códigos do fenômeno esportivo. Quer dizer, de certa forma, a escola é instrumentalizada para servir como um braço do fenômeno esportivo. Né? Então, os objetivos educacionais que deveriam ser os orientadores dessa atividade acabam secundarizados frente aos objetivos do próprio sistema esportivo. Né? Então, assim que, no meu entender, nós podemos ver essa relação extremamente problemática entre o fenômeno esportivo, um fenômeno de grande importância econômica e política, e a instituição escolar. Ainda nesse texto, você afirma que essa disseminação do esporte pelo mundo gerou questionamentos em relação à própria prática esportiva, especialmente no meio acadêmico. Quais seriam esses questionamentos? Existem uma série muito grande de questionamentos, de teorias críticas do esporte. Né? Talvez a gente pudesse destacar aqui aquela que é mais conhecida, que é a ideia de que o fenômeno esportivo é propício a uma certa manipulação das massas. E aí são utilizados vários exemplos históricos, como foi o caso da Olimpíada de 32, com a tentativa da instrumentalização por parte do nazismo. Outro exemplo é o que ocorreu durante a Copa de 70, aqui no Brasil. Nós vivíamos o regime militar e uma tentativa de camuflar, vamos dizer assim, inclusive práticas de tortura, a partir de um entusiasmo popular com a conquista da Copa de 70. Outro episódio muito marcante também foi a Copa de 78 na Argentina, também durante o regime militar. Existem registros fílmicos sobre isso, etc. Então, essa é uma das vertentes da teoria crítica. Quer dizer, olha, é um fenômeno muito propício a servir como forma de manipulação das massas. Mas não são só essas as objeções ao fenômeno esportivo. Também se coloca a questão do tipo de relação que o atleta vai manter com o seu próprio corpo, ou seja, o esporte, particularmente o esporte de alto rendimento, leva as pessoas ou os atletas a uma instrumentalização do corpo, trabalhando o corpo como máquina, inclusive, vamos dizer assim, a partir de uma ideia de dominação do corpo, trabalhando com a ideia de que no esporte, o atleta precisa aprender a suportar a dor. E isso leva a extremos como, por exemplo, a utilização de elementos químicos para melhorar a sua performance e assim por diante. O caso do doping, né, que é uma coisa endêmica no fenômeno esportivo. Atualmente, quais seriam os principais dilemas enfrentados pelos profissionais de educação física? A educação física, quanto componente curricular, ela, diria, depois de mais de um século de existência, de pertencimento ao currículo escolar, ela, por incrível que pareça, ainda apresenta dificuldades com a sua legitimidade na escola. Né? Então, apesar do aparato legal dar sustentação a essa prática,
Na verdade, na hierarquia das disciplinas escolares, a educação física se encontra num lugar não muito positivo. De maneira que uma das dificuldades da educação física, e por consequência dos próprios professores, é lidar com essa situação, ou seja, de uma prática escolar que é vista pela própria escola como uma atividade não muito importante, né? Isso cria uma série de dificuldades para os professores de educação física, né? Afora isso, ou ligado a isso, você tem a questão de ela se tornar uma disciplina escolar, né? As disciplinas escolares, elas são valorizadas fundamentalmente em função do conhecimento que transmitem. E a educação física era entendida muito mais como uma atividade, ou seja, que não teria um conhecimento a ser transmitido. Então, um dos dilemas é esse, é como pensar a educação física como uma área que tem um conhecimento a ser transmitido, né? Então, essa passagem de uma atividade para uma área de conhecimento que tem um saber a ser transmitido e que esse saber seja relevante para a vida da pessoa, esse é um desafio que está sendo enfrentado pela educação física atualmente, né? Existem respostas para essa questão, né? E uma das respostas que tem colocada é que a educação física seria responsável por transmitir, por veicular, por legar às novas gerações uma dimensão da nossa cultura que é constituída pelas chamadas práticas corporais e que constitui, então, o que a gente chama de cultura corporal de movimento. Então, esse saber é o saber que a educação física deve, através da escola, legar às novas gerações. Alguns professores afirmam que muitas vezes o espaço físico da escola dificulta o trabalho dos professores de educação física. Quais os limites que a arquitetura oferece para o trabalho do profissional de educação física? Eu vou começar respondendo com uma afirmação bem conhecida no âmbito da pedagogia, de maneira geral, que é a afirmação de que os espaços educam, né? Então, efetivamente, a educação física sempre foi, o espaço da educação física sempre foi pensado a partir do esporte normatizado. Então, qual é o espaço da educação física? Para o espaço ser adequado para a educação física, nessa concepção, nós temos que ter uma quadra poliesportiva, né? Agora, se eu tenho uma outra perspectiva de educação física, não que a quadra deixe de ser importante, mas eu posso me valer de outros espaços para diferentes práticas, já que as práticas corporais que a educação física tematiza, quer dizer, aquilo que a gente chamamos de cultura corporal de movimento, não se resumem ao esporte normatizado, né? Então, eu diria assim, precisamos relativizar um pouco dentro dessa perspectiva, sem diminuir a importância de um espaço adequado, relativizar um pouco, vamos dizer assim, o que significa a falta desse equipamento específico, que é uma quadra esportiva, ou bolas oficiais, etc., para o desenvolvimento da educação física. Agora, vamos dizer assim, isso não diminui a importância de espaços adequados para a educação física. Muitas vezes você tem escolas, eu mesmo conheço escolas, em que não existe nenhum espaço para a educação física, né? Que o professor acaba tendo que se utilizar da própria sala de aula para o desenvolvimento das práticas corporais. Não podemos chegar a esse extremo, mas é importante também entender que, vamos dizer assim, o espaço da educação física não se resume a uma quadra esportiva. No que diz respeito aos professores dessa área, quais são as principais questões relacionadas à sua formação? Um dos grandes desafios na formação dos professores, de professores de maneira geral, também de professores de educação física, é conseguir com que eles assumam a sua própria formação, no sentido de buscar respostas, né, ter condições, competências para buscar respostas para os desafios que eles enfrentam no cotidiano das escolas. Ou seja, o cotidiano da prática pedagógica é um cotidiano bastante incerto, cheio de conflitos, de contradições, e que exigem decisões muito pontuais e muito circunstanciadas. Ou seja, aquela ideia de que eu posso, dominando uma tecnologia de ensino, eu posso lá e aplicar, independentemente do contexto, independentemente dos dilemas do cotidiano, é uma visão, no nosso entendimento, equivocada. Então, a formação precisa encaminhar no sentido de que esse professor tenha competência para, a partir do seu contexto, tomar as decisões e buscar os instrumentos para reagir àquelas questões que estão colocadas lá. A par disso,
ou em função também disso, dessa dinamicidade do cotidiano e dinamicidade do próprio processo educacional, é importante que o professor, durante o processo de formação inicial, também assuma a ideia de que ele precisa estar em formação permanente e continuada, ou seja, buscar formação permanente e continuada. Eu diria assim, esses seriam os princípios mais importantes, eu diria, no processo de formação de professores. Para finalizar, é possível citar algumas práticas inovadoras? Uma delas, eu já citei de outra forma, é exatamente a ampliação do conhecimento de que trata a educação física, né? Então, as práticas corporais, elas não se resumem, por exemplo, à prática esportiva. Normalmente, esses professores trazem novas práticas corporais, fundem essas práticas com algumas práticas de outras culturas, de outros segmentos da cultura, como o teatro, o circo e assim por diante. E, além disso, você tem um ensino problematizador dessas práticas, ou seja, os professores se preocupam com um conhecimento sobre essas práticas para que o aluno exatamente consiga situar-se em relação a essa prática e situar ou contextualizar, tanto historicamente como socialmente, aquelas práticas que ele está aprendendo, vamos dizer, a partir do realizar corporal. Uma outra característica é a relação entre professor e aluno, que se altera substancialmente. Ou seja, o professor inovador procura um engajamento do aluno como sujeito participativo que ajuda nas decisões desse evento social que é a aula, né? Quer dizer, ao invés de ter um comportamento passivo, apenas reagindo ao que o professor coloca, ele também é envolvido no sentido de tomar decisões e ser um sujeito efetivamente ativo da aula, né? No que diz respeito ao conteúdo, eu queria dar um pequeno exemplo, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que os nossos adolescentes que frequentam o ensino médio, né, muitos deles são frequentadores das academias, né? E, paradoxalmente, algumas escolas entendem isso como algo que substitui a aula de educação física, quando, na nossa visão, é exatamente o contrário. Para ele frequentar aquela prática, ele precisaria ser educado ou receber informações e passar por um processo educacional na educação física, né? Então, para saber o que ele está procurando lá, efetivamente, né? O que ele vai encontrar, né? Não fazer a academia na escola, mas sim preparar o aluno para quando ele buscar esse tipo de prática corporal no âmbito da indústria de serviços ou da prestação de serviços, que ele tenha condições de saber o que ele vai encontrar lá, né, e de agir naquele espaço de forma mais crítica e consciente. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. O Salto para o Futuro está quase no fim, mas antes vamos conhecer algumas opiniões sobre o papel da educação física escolar na formação dos estudantes. Esse é o tema da pergunta do mosaico dessa série. Vamos ver? O papel da educação física escolar na formação do aluno hoje é fazer o resgate de uma cultura corporal que traga para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, as relações com o esporte, a dança, o jogo, as lutas, no sentido de uma vivência compartilhada, uma vivência relativa ao conjunto da sociedade como um todo. Eu entendo que o papel da educação física escolar na formação do aluno tem duas direções. Uma é um conhecimento de si, um conhecimento do próprio corpo nas suas relações sociais, ou seja, um autoconhecimento. O segundo é compreender as manifestações do corpo na sociedade contemporânea, em especial do esporte, né, que é o fenômeno hegemônico entre nós, né? Conhecimento no sentido prático, mas conhecimento no sentido cognitivo também, para que ele possa apreciar, criticar e compreender o esporte nas suas várias dimensões no mundo contemporâneo. Olha, o papel da educação física na escola é fazer com que o aluno consiga ler o mundo que ele vive, né? Tanto para ele aproveitar essas coisas boas que tem no mundo, então apreciar, praticar esportes, danças, ginástica, como para também ele ter um olhar crítico em relação a essas questões ligadas a essas práticas, como a violência, anabolizantes. Então, a educação física é poderosa.
tanto no sentido de usufruir dessas práticas, de conhecer a história, o mundo que ele vive, ler isso e também criticar os aspectos negativos. Eu penso que a educação física ela tem que estar caminhando junto com as mudanças radicais e intensas da sociedade. Hoje a sociedade é uma sociedade da comunicação, é uma sociedade do virtual e o corpo passa a ter um papel completamente diferente das décadas anteriores. Então acho que a educação física hoje ela precisa superar alguns paradigmas, dentre eles aquela questão da formação de atletas, da competitividade exacerbada, só valorizar o melhor em detrimento dos outros que não foram ditos melhores. Então acho que a educação física ela pode trabalhar num conceito interdisciplinar e num conceito de cooperação, de solidariedade, resgatando a sua identidade cultural através do corpo e através dos jogos. Quando o assunto é educação física, o que se ensina e o que pode ser ensinado nas escolas? Esse é o tema do Salto para o Futuro de amanhã e você vai ver. O que deve ser levado em conta na preparação do currículo para a educação física? Vamos saber quais são as propostas para a formação inicial na área. Na Escola Almirante Tamandaré, em João Pessoa, acompanhe uma atividade sobre jogos. Conheça o Câmbio, um jogo coletivo com regras criadas pelos próprios alunos da Escola Sesc Centenário, em João Pessoa. No Rio de Janeiro, vamos conferir uma atividade de corrida de orientação com alunos da Escola Municipal Minas Gerais. E não perca, o ensino em educação física escolar é tema de um bate-papo com o professor Amaury Bassoli, da Universidade Estadual de Maringá. Hoje, a educação física tem que pensar como que esse garoto vive, quais são os interesses, as necessidades que ele tem e como que nós, com a educação física, podemos trabalhar essas questões que estão aí pautadas pelo movimento, pela expressão, pela cultura corporal vinculada a jogos e esportes e à saúde. Fica por aqui mais uma edição do Salto para o Futuro. Amanhã temos um novo encontro marcado neste mesmo horário. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.